Dirigir nos Estados Unidos é um jogo com regras próprias, bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil. E se você está pensando em se mudar ou passar uma temporada por aqui, entender como obter a sua carteira de motorista americana não é opcional, é essencial para evitar grandes dores de cabeça. Hoje a gente vai falar sobre as regras e o passo a passo para isso. Para começar, na maioria dos estados você pode dirigir legalmente por até 180 dias usando a sua carteira nacional de habilitação, a CNH brasileira. Ou seja, durante 6 meses basta ter a sua CNH em mãos e tudo vai estar resolvido. Inclusive ao alugar um carro. Óbvio, ela tem que estar dentro da validade. Agora, se você quiser se proteger ainda mais e evitar imprevistos, pode adotar um passo a mais e emitir a Permissão Internacional para dirigir. Essa permissão tem a sigla IDP, do inglês International Driving Permit. Ela pode ser um diferencial importante em caso de necessidade. Durante uma abordagem policial, ou pior, em caso de acidente, o policial americano pode não entender a sua CNH em português, gerando complicações. Eventualmente, você pode até ser encaminhado para uma autoridade de trânsito local para esclarecer a situação. E tem mais, em alguns estados, a IDP é obrigatória. Caso de Alabama, Alaska, Arkansas, Connecticut, Delaware, Idaho, Mississippi, Montana, Vermont, Virgínia e Washington. Essa permissão internacional para dirigir é um documento regulamentado pela ONU desde 1949 para que estrangeiros pudessem dirigir em outros países. O documento tem um tamanho um pouco menor que de um passaporte, com uma capa cinza e páginas internas brancas. É emitido em 10 idiomas, sendo eles, além do inglês, francês, espanhol, russo, chinês, alemão, árabe, italiano, sueco e português. E é aceito em mais de 100 países. Ele comprova que o portador está habilitado a dirigir no seu país de origem. Especifica os tipos de veículos que ele pode conduzir e menciona eventuais restrições médicas, como a necessidade de usar óculos, por exemplo. Nos Estados Unidos, não é possível emitir a IDP para estrangeiros. Por isso, é preciso providenciar a emissão dessa permissão internacional no Brasil, seja presencialmente ou online, através dos Detrans locais. E a solicitação precisa ser feita no mesmo estado em que a sua CNH foi emitida. O processo inclui o pagamento de uma taxa, apresentação de documentos, como o passaporte válido por no mínimo 6 meses e a sua habilitação. Todo o trâmite leva cerca de 10 dias e o documento tem uma validade de 3 anos a partir da data de emissão. Mas essa é uma solução temporária. Vamos para algo mais permanente. Se você vai passar uma temporada ou morar nos Estados Unidos, especialmente em cidades onde o transporte público é escasso, como Orlando ou Miami, é praticamente obrigatório, inevitável, buscar uma solução definitiva: obter a carteira de motorista americana, a chamada Driver's License. As regras de quem pode ou não solicitar mudam de estado para estado. Lógico que se você tem o Green Card, já está automaticamente habilitado a solicitar o documento. Mas outros casos também são aceitos, como situações em que a pessoa tem visto de trabalho. De maneira geral, você vai precisar de documento de identificação com foto, emitido pelo governo do país de origem, basicamente o passaporte, 2 comprovantes de residência, sim, 2, como contas de água, luz, contrato de aluguel ou extrato bancário com nome e endereço, número de seguro social, o Social Security Number ou SSN, que a gente já falou várias vezes aqui, e um comprovante do seu status legal nos Estados Unidos, um documento que mostre o seu status de imigração, como o visto de trabalho, H1B, L1, de estudante, o F1 ou o próprio Green Card. O I-94, que é o seu registro de entrada nos Estados Unidos e que você consegue emitir online, também pode ser solicitado. Normalmente, ou você agenda um atendimento ou vai na sorte, por ordem de chegada mesmo, no DMV, que é o Department of Motor Vehicles. Cada estado tem o seu, uma espécie de Detran. E olha, DMV é uma sigla que você vai ouvir falar bastante. Uma vez com a Driver's License americana em mãos, você pode dirigir tranquilamente em qualquer parte dos 10 milhões de quilômetros quadrados dos Estados Unidos, incluindo até o Havaí, se esse for o seu desejo. E quais são os passos para tirar uma Driver's License? Como quase tudo nos Estados Unidos, eles variam de estado para estado, mas geralmente seguem um formato semelhante composto por teste teórico, exame médico e prova prática. Depois de juntar a documentação e fazer o agendamento no DMV, vem o teste teórico. Como é que ele funciona? Na maioria dos estados é provinha de múltipla escolha. Uma pergunta e geralmente 3 ou 4 opções para você selecionar a correta. O número de perguntas fica entre 20 e 50 questões, das quais você precisa acertar uma porcentagem mínima, que normalmente vai de 70% a 85% para passar no teste. Na Flórida, por exemplo, onde tem muito brasileiro, a prova teórica tem 50 perguntas com 4 opções cada e 1 hora para responder tudo. O teste é dividido em 2 sessões principais. 25 perguntas sobre leis de trânsito, regras, leis de circulação, segurança e 25 perguntas sobre sinais de trânsito.
identificação de sinais, significados, respostas corretas ao se deparar com uma determinada placa. Passa quem acerta pelo menos 40 das 50 questões, uma taxa aí de 80%. Normalmente a prova é feita no computador em algum dos escritórios do Departamento de Trânsito da Flórida, do DMV do estado. Só quem tem menos de 18 anos é que pode fazer online. Em outros estados, as regras são um pouco mais flexíveis e alguns até aceitam a prova técnica feita de forma remota, à distância. O teste pode ser feito em inglês, obviamente, em espanhol e há menos de um ano, novidade, em alguns DMVs na região de Orlando, por exemplo, também tem prova em português. E se não passar na prova, o que é que faz? Você paga e tenta de novo. E se não passar mais uma vez? Paga e tenta novamente. Ou seja, na maioria dos estados, você tem 3 chances de passar nessa prova teórica. E em vários deles, se nem assim conseguir, é só pagar uma taxa adicional e tentar outra vez. Na Califórnia, por exemplo, tem que esperar uma semana para tentar de novo. Em Nebraska, pode tentar quantas vezes forem necessárias até passar, só não pode 2 vezes no mesmo dia. Na Flórida, geralmente também tem que esperar 24 horas para tentar de novo. Via de regra, entre os temas das perguntas, você pode encontrar coisas como limites de velocidades em diferentes tipos de vias, prioridade em cruzamentos, leis sobre ultrapassagem e mudança de faixa, reconhecimento de sinais de trânsito, o que significa cada placa, elementos de direção segura, procedimentos corretos para evitar acidentes, como dirigir em situação de gelo, uso correto para assentos de crianças, regras para bebida alcoólica, consequências de ser pego dirigindo bêbado e ainda leis estaduais específicas como regras e punições para o uso de celular ao volante. Na sequência vem o exame médico, que avalia basicamente visão e audição, para ver se você precisa usar óculos, lentes ou algum aparelho ao dirigir. Na sequência vem a prova prática, é o teste de direção, onde você vai demonstrar habilidades básicas para dirigir. Controle do veículo, sinais e uso de espelho, obediência às leis de trânsito, mudança de faixa, viradas à direita, à esquerda, interseções e cruzamentos, controle de velocidade, estacionamento paralelo, em linha reta, às vezes em declive, reversão em manobras de ré, direção com distância segura, enfim. Em resumo, aceleração, frenagem, baliza e sinalização. É só não fazer muita bobagem. Interessante, o teste deve ser feito com carro próprio. O candidato é que tem que levar o carro que vai usar na prova. Então, tem gente que chega com um carro pequeno, com caminhonete, com conversível, com Escalade, com sedã, com elétrico e tem que levar também o comprovante de seguro, lembrando que não existe nos Estados Unidos um equivalente ao DPVAT nacional. Não passou? É só pagar uma pequena taxinha e tentar de novo. Pode refazer várias vezes. Geralmente, se for reprovado 3 vezes, tem que começar o processo de novo, reaplicando, ou seja, fazendo um novo pedido de carteira de motorista. Mas não tem punição nenhuma. Sendo aprovado, você poderá receber uma licença temporária no próprio DMV e a sua Driver's License permanente vai ser enviada por correio em algumas semanas. Como estudar para tirar carteira de motorista? Bom, a parte prática você pode fazer através de autoescolas, mas não é obrigatório. Vou focar no conteúdo teórico então. Para estudar para a prova de múltipla escolha, cada estado disponibiliza o seu próprio Driver's Handbook, ou Manual do Motorista, que reúne todas as informações necessárias para o teste teórico, para essa provinha aí. Esse manual está disponível online no site do DMV de cada estado e é o recurso oficial de estudo. Tem lá todas as regras básicas, até as leis específicas de trânsito que você precisa conhecer. Esse aí que você está vendo na tela, por exemplo, é o Driver's Handbook da Flórida. Você encontra no site oficial em inglês e em espanhol. Tem também livros de diversas entidades para aprender o assunto. Por exemplo, esse aí em português, que você consegue achar até na Amazon. Além disso, uma outra boa forma de aprender é treinando, fazer simulados e testes online. Vários estados e sites de terceiros oferecem testes práticos online que simulam o exame teórico oficial. É uma das maneiras mais eficazes de se preparar, permitindo que você se familiarize com o formato, com o estilo das perguntas e identifique áreas onde precisa melhorar. Também tem vários aplicativos úteis para isso, a gente está mostrando algumas opções aí para você dar uma pesquisada e ver qual curte. Mesmo que não tenha estudado nada, vale a pena testar online para ver que tipo de pergunta tem, quão fácil ou difícil é. Ainda que você seja um motorista que já está há muitos anos na estrada, muita coisa muda, regras, placas, enfim. Faz um teste, acho que você vai se surpreender. E por fim, para quem fizer a questão, algumas autoescolas oferecem cursos teóricos que cobrem o conteúdo do teste em maior profundidade, de uma maneira bem estruturada. Vai do gosto. Algumas curiosidades sobre carteira, direção, trânsito nos Estados Unidos. A validade da carteira de motorista varia consideravelmente de estado para estado. Em Vermont, a renovação é exigida a cada 2 anos. Na Califórnia, a cada 5.
Na Flórida, a carteira vale por 8 anos. Algumas regras de trânsito podem surpreender os brasileiros. Por exemplo, em muitos estados é permitido virar à direita, mesmo que o sinal esteja vermelho. Em estados como Illinois, Iowa e New Hampshire, o uso de capacete para quem está pilotando moto não é obrigatório. Já em lugares como Texas, Flórida e Pensilvânia, ele é obrigatório para menores de uma determinada idade, geralmente entre 18 e 21 anos. Além disso, em alguns estados, apenas aqueles com licença provisória ou de aprendiz é que são obrigados a usar o capacete. Dependendo do estado, o uso de placa dianteira no carro não é mandatório. Na Flórida e Arizona, por exemplo, não tem placa na frente. Atenção ao meio-fio. Em alguns estados, as cores indicam onde e quando você pode estacionar. Verde é para estacionamento de curto prazo. Azul para pessoas com deficiência. Branco para embarque e desembarque. Cinza, estacionamento livre. E vermelho significa que é proibido estacionar. Nos Estados Unidos, os limites de velocidade, as placas e os velocímetros dos carros são registrados em milhas por hora e não quilômetros por hora. 100 km por hora equivalem a 62 milhas por hora em uns quebrados, para dar uma ordem de grandeza. Na maioria dos estados, o pedágio é cobrado de forma eletrônica, usando sistemas como SunPass ou iPass, ou então passando direto e a cobrança sendo cadastrada pela placa do veículo e enviada por correio direto para a sua casa. Em muitos estados, mesmo sem passar pela prova prática, existe uma licença provisória, é a Learner's Permit, que te autoriza a dirigir por 30 ou 60 dias sob a supervisão de um motorista licenciado. E o preço para tirar a carteira de motorista vai de $10 a $89, dependendo do estado. Sobre pontuação e multas é o seguinte, as infrações são contabilizadas em pontos, mas o sistema varia de estado para estado. Em Nova York, por exemplo, a habilitação pode ser suspensa ao acumular 11 pontos ou 3 multas por excesso de velocidade. No Texas, os motoristas acumulam pontos e pagam multas proporcionais, mas só perdem a carteira se não pagarem essas multas. Alguns exemplos de pontuação. Na Flórida, não ceder a vez a um pedestre rende 3 pontos. Furar o sinal vermelho, 4 pontos. Fugir do local de acidente, 6 pontos. Acumular 12 pontos em 12 meses resulta em suspensão por 30 dias. Se somar 18 pontos em 18 meses, a suspensão aumenta para 3 meses. E 24 pontos em 36 meses leva à perda da habilitação por 1 ano. Na Califórnia, desrespeitar sinais de trânsito gera 1 ponto, enquanto infrações mais graves, como dirigir sob a influência de álcool, resultam em 2 pontos. Acumular 4 pontos em 12 meses ou 8 pontos em 36 meses pode levar à suspensão da carteira. As multas por excesso de velocidade variam de $50 a $500. Usar celular ao volante pode custar entre $20 e $150. E não usar cinto de segurança pode render uma multa de $10 a $200. A polícia de trânsito nos Estados Unidos é notoriamente rigorosa com motoristas que dirigem sob o efeito de álcool. E não importa se você é famoso ou não, como diversos casos de celebridades, esportistas e tal. As multas podem chegar até $2.000, mas as consequências vão além. O condutor pode ser obrigado a passar por reabilitação, o seguro do carro fica mais caro e, em caso de reincidência, tem até o risco de prisão. Acho que com isso você já está mais preparado ou preparada para dirigir em solo americano. Espero que você tenha gostado deste episódio da nossa série especial. Muito obrigado por curtir, por compartilhar, por deixar o seu comentário, sua sugestão de pauta.